Caríssimos irmãos, rogando proteção e inspiração divina, conforme enunciado pela Jamila, nós iremos tecer algumas breves e modestas reflexões acerca do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E nós nos dedicaremos a alguns itens desse extenso capítulo, precisamente aos itens bem e mal sofrer, perda de pessoas amadas, mortes prematuras e aos tormentos voluntários. Mas sem não antes de rememorarmos as palavras proferidas pelo Mestre Jesus no Sermão do Monte, onde ele se dirige àqueles que se dispunham a ouvi-lo e anuncia: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Bem-aventurados aqueles que clamam por justiça. Bem-aventurados aos deserdados do mundo, com certeza. Também a eles o Mestre se referiu. Mas, para entendermos a profundidade das palavras do Mestre Jesus e consequentemente, adiantarmos, nos aprofundando no que diz o Evangelho, nós vamos buscar na lição intitulada Sermão do Monte, do livro A Boa Nova, trazido por Humberto de Campos, o irmão X, sob a psicografia de Chico Xavier, e ele nos conta o seguinte: que após Jesus anunciar a Boa Nova, muitos irmãos da região da Galileia, dos vilarejos próximos a Cafarnaum, revigorados, principalmente aqueles que sofriam, principalmente aos deserdados do mundo, se sentiram renovados, revigorados, dispostos a também perfilar as fileiras daquele novo reino anunciado pela Boa Nova, trazida por Jesus. E eles, os mais procurados, eram os companheiros do Mestre Jesus. Sim. E um grupo daqueles irmãos resolve procurar Levi, que nós conhecemos também por Mateus, o coletor de impostos, o publicano. E eles então, de acordo com as palavras de Jesus, eles também estavam dispostos a enfileirar os trabalhos na busca desse novo reino. E Levi acha um pouco estranho. Ora, ali estavam deserdados, sofredores, aflitos, aleijados, enfim, pessoas com problemas os mais diversos. E Levi volta-se então para eles e lhes diz, se dirige a um e fala: você, o que você poderia fazer? Você não é aleijado? Se dirige a outro e também lhes diz: e você? Não foi abandonado pela família? Não está aí entregue à própria sorte? Poderia fazer algo por esse reino? E se dirige a outros companheiros também no mesmo tom, pelo fato deles serem os chamados deserdados do mundo, aqueles que aparentemente estão entregues a si mesmos e à própria sorte. E eles então, a vida já era muito dura, tomaram um novo fôlego com as palavras do Mestre Jesus, e Levi, com a sua manifestação rude, os colocou lá embaixo. Eles pensaram: não tem jeito para nós. Mas o Mestre Jesus falaria novamente à tarde. Quem sabe o Mestre Jesus não traria um consolo,
outras palavras que pudessem dar um outro norte. E Levi, mais tarde, estando com Jesus, conta-lhe o acontecido. E Jesus então se dirige para ele e questiona: Levi, aqueles vencedores do mundo, quais são as suas preocupações, além as de manter a própria conquista material? A boa nova tem que se dirigir, sim, àqueles aflitos, àqueles que sofrem, aos deserdados do mundo. Pois é no sofrimento em que a criatura humana se encontra com o espírito mais próximo do Criador. É sobre os aflitos, sobre aqueles que sofrem, é que o Evangelho vai assentar as suas bases na terra. Caríssimos irmãos, e é com essa breve pequena lição, todavia profunda, que o Evangelho e nós buscamos esclarecer as palavras do Mestre Jesus quando ele diz: bem-aventurados os aflitos. Para que entendamos a mensagem do Evangelho, necessário se faz recordar os 2 capítulos estudados anteriormente, fundamentais na filosofia espírita. Há muitas moradas na casa de meu Pai e nascer de novo. A reencarnação é uma necessidade de todos nós para que consigamos, por meio do desenvolvimento, por meio das obras pessoais, segundo a justiça divina, alcançarmos a evolução adequada às nossas conquistas pessoais. A cada um, segundo suas obras, disse o Mestre Jesus. E o espírito de Lacordaire, esse padre que após o seu desencarne, apenas 6 anos após o seu desencarne, se manifesta a Kardec e traz então as primeiras mensagens aproveitadas pela doutrina espírita, e ele vem falar justamente sobre esse item da manifestação de Jesus, bem-aventurados os aflitos. Ora, Jesus se manifesta, se referem não somente aos que sofrem, mas aos que sabem sofrer. Porque a cada um de nós que vive nesse planeta de provas e expiações, quem poderá dizer: eu não sofro, eu não me aflijo com nada? Todos nós, pelas nossas conquistas, pelas nossas condições morais, ainda devedores, ainda não harmonizados com as leis do Criador, temos as nossas aflições. E o Espírito Lacordaire vem justamente falar que o sofrimento faz parte das nossas necessidades nessa trilha de conquistas rumo à perfeição e à felicidade prometidas pelo Cristo Jesus. Ele se referia àqueles que, diante da sua dor, provam sua fé, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Ora, se nós, diante dos sofrimentos, diante das aflições, as quais nós mesmos, na maioria das vezes, proporcionamos, nos revoltamos contra as forças da criação, de que adianta essa prova? Com certeza, ao lamentarmos, ao nos insurgirmos contra o Criador, estaremos criando outros débitos, possivelmente sofrendo outras consequências que não as atuais, mais consequências ainda. Logo, quando ele diz bem-aventurados os aflitos, são aqueles que aceitam as provações, que aceitam os sofrimentos, tendo ciência de que, em algum instante das nossas existências, nós proporcionamos aquele sofrimento.
face aos nossos equívocos, face às nossas atitudes contrárias à lei da criação. Lacordaire, então, nos recomenda que, perante o sofrimento, para que sejamos realmente bem-aventurados, é necessário nos sobrepor a esses sofrimentos. É necessário que entendamos que somos espíritos imortais, que essa passagem pelo globo é um sopro, é muito rápida, é apenas um capítulo da nossa história. É necessário que façamos um planejamento além dessa vida. Porque se imaginarmos que a vida se encerra aqui, com certeza nós não admitiremos passar por determinadas provações. Porque imaginaremos alguém lá na frente, não fez por merecer e é feliz, segundo os olhos do mundo, tem tudo, não sofre aparentemente. E eu, na minha parca visão, na minha visão equivocada, às vezes não fiz por merecer aquele sofrimento pelo qual eu esteja passando naquele momento. Então é necessário que nós dominemos, atuemos com paciência perante os nossos sofrimentos. Tal qual o Chico, nos momentos finais, no hospital, e aí uma breve luz ilumina o quarto, e eis que então aparece a sua mãezinha e o espírito de Emmanuel, ele já nos seus momentos finais. E Emmanuel vira para Chico e diz: paciência. A mesma paciência que a doutrina dos espíritos recomenda a cada um de nós face aos infortúnios. É necessário dominarmos a cólera, é necessário aceitarmos sem nos voltarmos contra o Criador, de forma paciente, entendendo que nós necessitamos daquela experiência para nos tornarmos melhores, para chegarmos mais próximo do Criador, para que vençamos os nossos principais obstáculos rumo à perfeição, que estão alojados e alocados em nós mesmos, fruto do nosso orgulho, fruto do nosso egoísmo, fruto da nossa ambição, e de enxergarmos o semelhante não como tal, mas como alguém que concorre com algo que eu almejo bastante. É necessário que dominemos o desespero. É necessário enxergarmos que a vida não se encerra aqui, que esse sofrimento pelo qual nós estejamos passando é uma dádiva divina, é uma bênção capaz de fazer com que nós, amanhã, sejamos melhores do que hoje. É capaz de fazer com que nós, ao ultrapassarmos a barreira da matéria física, ao chegarmos à pátria espiritual, chegaremos tranquilos, de modo sereno, por haver conquistado aquela tarefa que bateu à nossa porta. Opa, deixa eu voltar. Aqueles que sabem sofrer terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Como disséramos, a vida material é um sopro, passa muito rápido. Não podemos perder essa oportunidade bendita. Não podemos deixar de aproveitar todas as experiências pelas quais passamos no orbe terrestre. São essas experiências naquela família que escolhemos, com todas as dificuldades, naquela situação, naquele emprego. Nós temos tudo ao nosso favor, mas que às vezes nos aparenta estar tudo contrário a nós. É aquele filho que não nos ouve, que não nos obedece, que se insurge contra nós, é aquela companheira às vezes que não nos entende, são os problemas no trabalho, é o problema da doença, enfim, é o problema da falta de recursos materiais. Qual de nós não tem esses problemas? A nossa visão, limitada pela nossa matéria, impossibilita de enxergarmos que aquilo é o melhor para cada um de nós. Mas a doutrina espírita vem e nos informa: não, nós estamos exatamente aonde necessitamos, nós estamos exatamente aonde merecemos.
Das provas terrestres, talvez uma das mais difíceis seja a perda de pessoas amadas, entes queridos, principalmente no caso das mãezinhas, quando se perde um rebento em tenra idade, aquele que se deu, dividiu o corpo físico, se retirou da alma todas as energias de modo a nutrir, alimentar o rebento, e de repente, por conta da justiça divina, ele se vai. Nós não podemos esquecer que existem razões divinas que transcendem as nossas compreensões. Que se aquele espírito foi antes, é porque a sua tarefa era mais curta. E o que esperar nesse mundo de provas e expiações, com tantas dificuldades, tanto sofrimento, tanta dor? Será que ao retornar à pátria espiritual, ele não está melhor que nós? É necessário, então, olhar os interesses materiais. Aquele irmão que se vai cumprir outras tarefas. Não é um adeus, é apenas um até logo. Nós com certeza nos encontraremos do outro lado na pátria espiritual. É necessário percebermos e entendermos que a vida não se encerra aqui. Não seria justo para aquela mãezinha ou para nós perdermos alguém tão próximo, que nos é tão caro, que nós amamos tanto e simplesmente acabar. Não, a doutrina dos Espíritos, como consoladora que é, vem nos informar que a vida continua, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Logo, aquele irmão que se vai, com certeza espiritualmente, pela afinidade, pelo sentimento que nos liga, estará muito próximos a nós. Logo, enxuguemos as nossas lágrimas e, voltando para o Criador, entreguemos aquele sofrimento, aquela dor, tendo a certeza que é um momento passageiro, necessário ao aprendizado daquela pessoa que amamos e ao nosso próprio aprendizado. Sem contar que se faz a obediência à justiça divina. Nenhuma folha cai que não seja da vontade do Criador. Deus nada faz sem um fim inteligente. E tudo tem uma razão de ser. Se aquele que amamos vai mais cedo, é por necessidade pela qual nós, na veste física, desconhecemos. Também há os tormentos voluntários, que são aqueles provocados por nós mesmos, por conta dos nossos equívocos, que o Espírito Lacordaire vem falar, que eles são evitáveis, que nós podemos evitar determinados sofrimentos de acordo com as nossas condutas, olhando para dentro de si mesmos, calcados nos ensinamentos do Cristo Jesus e do Evangelho, verificando o que eu fiz de errado para contra o meu semelhante no dia de hoje. Será que eu poderia ter feito diferente com aquele irmão que me fechou ao trânsito e eu emiti um pensamento negativo? Será que eu poderia ter emitido uma vibração diferente para a nossa presidente da República, que está aí numa confusão danada? Será que eu poderia ter vibrado, ao invés de negativamente, feito uma prece para que se resolva essa situação, da qual tem efeito sobre cada um de nós? Logo, é possível nós mudarmos os sofrimentos que são calcados nos nossos equívocos, relembrando que, acima dos prazeres materiais, o espírito é imortal. Também, já indo para o final, como evitar esses tormentos voluntários, nos trabalhando para nos melhorar moralmente e intelectualmente. Nós podemos auxiliar a nós mesmos, evitando determinados sofrimentos por nossas condutas. O Evangelho é o nosso guia. Cristo, o Mestre Jesus, é o nosso roteiro. E para as nossas reflexões finais, vejamos as palavras de Humberto de Campos, lá na obra Boa Nova. O leito da dor, a exclusão de todas as facilidades da vida,
a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que acendem na noite sombria das criaturas. Humberto de Campos então vem afirmar que os sofrimentos são luzes que se acendem nas nossas vidas. É necessário perceber que somos imortais e o propósito de Deus nas nossas vidas transcende a essa vida material. É necessário enxergar o futuro, enxergar o amanhã, ter certeza do Espírito imortal, ter certeza da justiça divina e no Criador nos acalentando e nos oferecendo o sofrimento por vezes como meio de vencermos as nossas provas e de chegarmos à perfeição e à felicidade prometidas pelo Cristo Jesus. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações sempre.